Muito bem, pessoal, 2026 chegando e nós já estamos aqui no nosso primeiro videocast, aqui o nosso podcast Papo de Infra. E 2026 é um ano muito especial no setor de infraestrutura, todo mundo deve estar acompanhando. Temos uma carteira de ferrovias. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso Papo de Infra. E eu estou aqui com uma pessoa muito ilustre, que é o Leonardo Ribeiro, nosso secretário nacional de transporte ferroviário. O Léo é um grande amigo, tem feito um trabalho brilhante, um trabalho super bacana no setor de ferrovias. O Brasil aí carece muito das ferrovias, né? Eu sou mineiro, sou de Juiz de Fora e vivi vendo trem Então estou circulando. conversando com o cara certo, o cara do trem. Cara do trem. A malha ali da Rede Ferroviária Federal passando por dentro de Juiz de Fora, hoje MRS Logística, e a gente vai falar sobre vários assuntos aqui. Eu queria começar, Léo, primeiro te agradecendo, né? Te parabenizando aí pelo trabalho que você tem feito aí pelas nossas ferrovias, um trabalho hercúleo, né? Vocês têm desenvolvido aí um modelo muito bacana de novas ferrovias e tem um pipeline enorme de projetos, né? Parece que tem aí 8 leilões previstos aí para os próximos meses. Conta para a gente o que está no pipeline de vocês aí de projetos de ferrovia para esse ano e para os próximos anos. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Rony. A Move Infra representa empresas de peso no setor de infraestrutura, e onde tem infraestrutura tem produtividade, emprego, renda, setor super estratégico para a economia brasileira. Quero dizer também que ser secretário na SNTF, na Secretaria de Ferrovias, junto com o ministro Renan Filho, é um privilégio, né? O ministro Renan Filho tem uma capacidade de trabalho incrível e sempre deu liberdade para que nós trouxéssemos ideias que fossem pró-investimentos em ferrovias. Bom, sobre o nosso pipeline, de fato, a gente lançou uma política nacional de outorgas ferroviárias, juntamente com uma carteira. São 8 leilões de ferrovias para os próximos meses. Nos últimos 30 anos, nós fizemos 3 leilões, né? Nós apostamos na estratégia de primeiro fazer a obra pública para depois conceder, e agora nós entendemos que é possível lançar uma carteira robusta de leilões ferroviários com uma estratégia internacionalmente conhecida como Viability Gap Fund. Basicamente, o governo participa dos projetos ferroviários juntamente com o setor privado, preenchendo a lacuna de viabilidade dos projetos. Então é isso, são projetos que são muito estruturantes para o país. As pessoas muitas vezes, Rony, me perguntam, o Brasil não tem ferrovias. Nós temos ferrovias muito estratégicas hoje, já operando no Brasil, especialmente, como nós sabemos, no setor de cargas, né? Precisamos de fato resgatar o transporte de passageiros, mas nós entendemos que esse pipeline é estratégico para o país, porque o futuro da nossa economia depende das ferrovias. É verdade, Léo, você tem toda a razão. Eu queria explorar um pouquinho essa questão do gap de viabilidade das ferrovias, porque todo mundo sabe que é muito caro construir uma ferrovia, né? A ferrovia ela é realmente estruturante, ela muda a dinâmica econômica de um país, mas ela custa muito caro. Uma das nossas associadas aqui é a Rumo Logística, que é uma das maiores operadoras de ferrovias aí da América Latina. Sim. E a Rumo tem um número muito importante, né? Cada quilômetro ferroviário, a Rumo está fazendo obras aí em vários pontos do país, cada quilômetro ferroviário custa, em média, 30 milhões de reais para ser executado, né? E a gente tem essa dificuldade desse investimento muito pesado no início desses contratos. E vocês vieram com um modelo muito interessante, que é o modelo do funding, o VGF, não é isso? O Viability Gap Funding. Exatamente, eu queria que você explicasse como é que, em linhas gerais, como é que funciona isso. No caso, por exemplo, da Estrada de Ferro 118, né, que é o corredor sudeste ali, né, que vai ligar os portos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Como é que isso vai funcionar lá na 118? Não, legal. Bom, esse é um modelo adotado em outros países, é uma experiência internacional bem sucedida, né? Nós temos Indonésia, Vietnã, China, Índia, todos esses países fazem o Viability Gap Funds. Para você que quiser saber um pouquinho sobre esse modelo, basta botar no Google Viability Gap Fund que vai aparecer diversas coisas sobre esse modelo. É um modelo simples porque basicamente o governo faz um estudo de viabilidade técnica econômica, projetando receitas, projetando investimentos, traz esses números para o valor presente líquido, tecnicamente falando, descontando esses fluxos de recursos a uma taxa regulatória da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que a gente chama de WACC, o custo médio ponderado do capital. E é interessante,
os projetos que apresentarem gap de viabilidade, né, um valor a tornar o projeto viável, o governo vai fazer uma transferência de recursos para equalizar esse gap de viabilidade. É legal porque você traz as receitas dos projetos para dentro da conta, então isso é uma forma de você investir de forma mais eficiente, em vez de primeiro construir a obra pública, que demora anos, né, para depois pensar em conceder. A gente não tem tempo para esperar essa movimentação que acontece dentro de uma obra pública. É importante que o Estado tenha know-how para construir ferrovias. Acho que é interessante a Infra-SA continuar construindo obras ferroviárias, mas esse modelo é um modelo que acelera. O Brasil precisa acelerar o ritmo de investimentos e o setor privado é um parceiro fundamental nesse processo. Muito bem, muito bem. E a EF-118, então, ela vai ligar a região de Vitória, Porto de Vitória. Ali tem vários portos ali, né? Tem o Porto de Vitória, tem o Porto Tubarão, tem o Porto de Umbu, tem o Porto do Açu. Ela chega até o Porto do Açu? A 118, Rony, é uma ferrovia que ela vai ligar Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, até a Estrada de Ferro Vitória-Minas, no Espírito Santo, Vitória. Perfeito. Ela é chamada de anel ferroviário, por quê? Porque ela vai integrar a MRS à Ferrovia Vitória-Minas, fazendo um anel que vai permitir que a carga se conecte com o resto do país. E como você falou, essa região ela tem muitos portos, né? Uhum. Porto do Açu é um grande porto, um porto de calado especial, que a gente percebe ali uma capacidade importante a ser explorada, só que não tem a ferrovia. Só falta a ferrovia. Só falta a ferrovia para interligar todos aqueles portos da região. É isso. Então a gente vai começar fazendo a ligação entre a cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro, onde fica o Porto do Açu, até a conexão com a Vitória Minas. E aí a gente vai ter uma ferrovia de 250 quilômetros, totalmente concedida no modelo Greenfield. O privado vai fazer do zero essa ferrovia. Isso é uma novidade enorme. Né? E a gente vai fazer, o governo vai fazer transferências de recursos para equalizar esse investimento, né, para poder financiar fazer o funding desse investimento, usando recursos privados, a MRS, a Rumo e a Vale. Essas três concessionárias hoje repactuaram os contratos com o governo e irão transferir recursos para equalizar esse gap de viabilidade, de maneira que a ferrovia, uma vez implantada, ela seja autossustentável. Nós não estamos modelando contratos de parceria público-privada nos moldes da Lei 11.079, PPP tradicional. É uma concessão. É uma concessão comum em que o governo, mediante parceria com o setor privado, vai transferir recursos privados para o CAPEX, e isso é interessante, porque é uma modalidade de investimento cruzado muito eficiente. Esse recurso é só para o CAPEX? Esse recurso é só para o CAPEX, fica numa conta vinculada. E a gente faz aqui um alinhamento de incentivos, porque o investimento cruzado, quando a gente pede para uma concessionária fazer uma obra, o concessionário vai fazer a obra para uma outra empresa operar. Sem dúvida. Quando a gente transfere o recurso para quem vai operar, a gente faz um alinhamento de incentivos. Você está construindo a casa de quem vai... A própria pessoa vai construir a sua casa, né? Acho que fica legal para explicar assim para o público o seguinte. Imagina você vai construir uma casa, né? Uma maneira, né, o investimento cruzado, como foi feito no caso da FICO, lá no Mato Grosso, foi assim, ó, constrói essa casa para fulano de tal. Né? Ou seja, às vezes o fulano de tal tem lá com as suas preferências. Agora, quando a gente, vou transferir o recurso para o fulano de tal construir a sua própria casa, ele vai fazer da forma mais rápida possível, da forma mais eficiente possível, com a qualidade. Então, assim, a gente entende que esse modelo de recursos privados sendo movimentados por meio de investimentos cruzados é um modelo muito vencedor e é um modelo autorizado pela legislação de ferrovias. Porque a legislação foi modernizada, né? Então abriram-se novas possibilidades desses investimentos cruzados, né? Exatamente, é uma lei que foi aprovada em 2017 no governo Temer, permite que esses investimentos cruzados aconteçam. As concessionárias podem investir em malha de interesse da administração pública. Muito bem. E já que nós estamos falando em investimento cruzado, vamos falar do eixo leste-oeste agora, né? Que a gente fala muito, o Brasil ele é muito norte-sul, mas ele também é um país leste-oeste, porque nós temos extensão territorial de um continente, né? Legal. Como é que tá? Tem um projeto muito estruturante, que é o projeto FICO-FIOL, queria que você explicasse para a gente. Ele vai o quê? Ele vai ali do Mato Grosso
e vai chegar futuramente lá em Ilhéus? Como é que está esse projeto? Não, esse projeto, eu considero esse corredor ferroviário o mais importante num palco internacional, porque a gente está falando aqui de segurança alimentar. Hoje nós temos uma produção muito relevante no Mato Grosso, que precisa escoar com ferrovias para os portos. E o corredor Fico-Fiol, ele começa em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e vai até Ilhéus, na Bahia. Como é que a gente está fazendo a estruturação? O governo já está construindo uma boa parte dessas ferrovias, e já construiu. A FIOL 1, que foi concedida, já foi concedida com 70% de execução, a FIOL 2 está com 70% de execução, a FICO 1 vai ser entregue em 2028, vai poder ser operada em 2030 já. Então, assim, o governo, nesse projeto, vai entrar com ativos ferroviários já construídos, né, e dentro de uma modelagem inteligente, qual seja, o governo contratualmente vai precisar honrar em um determinado prazo a entrega da FIOL 1, que está fora dessa concessão, que já foi concedida, com o porto e com a FIOL 2, que está sendo construída pela Infra-SA. Está sendo executada pela Infra-SA. Executada pela Infra-SA. A obra está em andamento. Já está em andamento. Perfeito. Então, num prazo especificado no contrato, o governo vai ter que honrar com esse compromisso. Perfeito. Se não acontecer essa entrega, o concessionário que venceu o corredor Fico-Fiol vai ficar com a FICO 1, dentro de um prazo para explorar. Vocês estão mitigando esse risco aí de uma eventual inadimplência, aí ele fica só com o trecho. Ele fica com a FICO. E ele já vai começar a ganhar dinheiro com a FICO já agora. Porque a FICO já entrega agora, a FICO vai ficar. A FICO vai poder. Vai fazer a conexão de Mara House com Água Boa e já vai permitir a carga subir, descer, ir para Santos, para cima. A FICO faz o entroncamento com a Norte-Sul, né? Faz o entroncamento com a Norte-Sul. Então, a carga vai entrar na Norte-Sul e vai poder... Subir ou descer. Tá, perfeito. Então, é um ativo muito valioso. Muito valioso, perfeito. Se o governo honrar e fazer a entrega do porto, da FIOL 1 e da FIOL 2... Lá em Ilhéus, o contrato vai acionar uma obrigação de se construir FIOL 3. Perfeito. Então a gente consegue mitigar o risco. A FIOL 3 é a que completa ali o estado da Bahia, né? Que chega até de Correntina até Mara Rosa. Até Mara Rosa. E conecta lá com a Norte-Sul também. Conecta com a Norte-Sul. Perfeito. Então, assim, essa obrigação de construir FIOL 3 só vai acontecer se a carga estiver sendo transportada já na FICO e na FIOL 2 até o porto. Perfeito. E no oeste da Bahia tem muita carga. Tem minério, tem uma série de coisas. Então, assim, é uma modelagem inteligente em que dá toda a segurança para o setor privado entrar. E aqui tem uma novidade. Nós firmamos um memorando de entendimento com a China. E vou falar, eles estão estudando o setor de transporte no Brasil. Porque faz todo sentido, né? Porque esse trecho Fico-Fiol, ele tem ali o corredor de integração ali entre os dois oceanos, né? Que é a rota bioceânica e tal. Então, de fato, tem um interesse muito grande você conectando aí o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, né? Leste-oeste faz todo sentido. Primeiro fazendo essa conexão com o Atlântico, para depois fazer uma conexão com o Pacífico. Mas o Brasil estaria cortado, então, de norte-sul a de leste-oeste, criando-se 4 eixos de desenvolvimento ferroviário. O eixo Nordeste, Norte, Oeste e o Sul-Sudeste. Para cada eixo desse, a gente está trabalhando com várias soluções. No Nordeste, então, a gente está totalmente empenhado em concluir a Transnordestina, fazer o trecho da ferrovia Salgueiro-Suape, fazer a prorrogação de São Luís até Fortaleza, que é a antiga malha ferroviária da Transnordestina, e inclusive em junho a gente começa já a estudar a conexão da Transnordestina com a Norte-Sul. Então o Brasil está em movimento, a gente está batendo recordes de investimentos. Eu queria até aproveitar que você falou de Transnordestina, né, subindo agora no mapa do Brasil lá para o Nordeste, você esteve recentemente visitando as obras da Transnordestina. Como é que está? Está em andamento? Vocês conseguiram destravar alguns investimentos? Conta para a gente como é que está essa solução lá para o Nordeste. Então, quando a gente começou na Secretaria, as obras estavam completamente paralisadas na Transnordestina. O presidente Lula e o ministro Renan Filho determinaram para que os investimentos fossem retomados, e aí a gente desenhou, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma estratégia de financiamento, o governo financiando por meio do FDNE, o Fundo de Desenvolvimento Nordeste, com o Banco Nordeste, a taxa de juros favorecida para a empresa, e essa obra começou a acelerar com um ritmo intenso. São 3,6 bilhões que foram liberados, a conclusão da obra está prevista para 2027, todos os trechos já estão contratados, e assim a gente tem lá
uma ferrovia que já está transportando soja e milho. Ela começou já, está comissionada já, mas em 2027 nós teremos aí a possibilidade de ver uma ferrovia fazendo o transporte de Eliseu Martins, no Piauí, passando por Salgueiro, em Pernambuco, chegando até o Porto de Pecém. São 1.200 quilômetros de ferrovia. É um negócio impressionante. Esse trecho final ali, que a última etapa é o Porto de Pecém ou já está operacional o Pecém? Ainda não, né? Não, essas etapas finais elas estão sendo concluídas agora no Ceará. Ah, perfeito. Né? Mas a ferrovia já está com 80% concluída. Então a gente está agora entrando na etapa final de conclusão do projeto. Esse é um projeto gigantesco. E essa ferrovia ela é super importante para o agronegócio, né, Léo? Ela pega ali Matopiba, ali, ela vai no coração do Matopiba e direciona essa carga lá para Pecém, né? Que aí dali você tem acesso ao porto. Nada melhor de conversar com um cara que entende de ferrovias. É o cara de Minas, o cara do trem. O cara de Minas, exatamente, de Juiz de Fora, muito bem. Legal, legal. É isso aí que você falou, Rony. Mas agora eu não posso deixar de perguntar, tem um tema que é super relevante para o nosso setor, que é a questão de Arco Norte, né? Agora saindo do Nordeste, indo para a região norte do país, o Arco Norte é uma potência, né? A gente sabe que tem o programa de hidrovias do governo federal, tem ali o coração ali da soja, do milho, do algodão ali no Mato Grosso, e tem um caminho enorme a ser explorado para cima. Tem a Ferrogrão nessa discussão, né? Junto com a BR-163, que está revendo a concessão. Como é que está a questão da Ferrogrão, propriamente dito? Ferrogrão, Rony, eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas que conversam sobre essa ferrovia, que é o seguinte: não ter a Ferrogrão. Não ter, porque fala-se muito em, precisamos da Ferrogrão, né? Mas não ter a Ferrogrão é um grande problema. Pelo contrafactual, a gente chega em respostas importantes. Ali é um gargalo logístico, né? Com congestionamento de caminhões, espinhas de peixe, emissão de gases poluentes. É um gargalo de infraestrutura que com a Ferrogrão a gente resolveria, porque a gente teria ali uma ferrovia fazendo uma origem e destino direto, muito mais fácil fazer o controle do que passa ali nessa composição locomotiva-vagão, e a gente levaria de Sinop até o Porto de Miritituba, uma ferrovia de 1.000 quilômetros capaz de carregar 70 milhões de toneladas. De Miritituba, aí vai de hidrovia até Barcarena. Até Santarém, isso. Santarém ou Barcarena, isso. Vila do Conde, daí é exportado. É exportado pelo Arco Norte. O Arco Norte está crescendo bastante. A gente precisa resolver esse gargalo, e a Ferrogrão é um projeto estratégico que agora está a NTT encaminhou para o Tribunal de Contas da União. Perfeito. Então a gente já está numa etapa bem avançada e o leilão pode acontecer esse ano. E vou te falar, nós já temos indicações de que vai ter participante. O processo, então, já está sendo analisado pelo Tribunal de Contas? Pelo Tribunal de Contas da União. O projeto ele foi atualizado pelo atual governo. Nós fizemos análise de custo-benefício, fizemos uma série de avaliações ali, trouxemos compensações ambientais para tornar o projeto o mais verde possível. E assim, agora a gente tem um desafio no Supremo Tribunal Federal, mas já temos 3 votos a favor do projeto. Então tem ali um imbróglio jurídico, mas a gente entende que vai ser resolvido e a gente vai poder fazer esse leilão acontecer, que para a região norte é fundamental. Assim perfeito. Como o trecho Açailândia-Barcarena também, né? Pois é, a gente não vai conseguir falar de todos os projetos, mas tem esse trecho que é super interessante, que ele tira o conflito ali com a questão do minério, né, da questão de Carajás, e ele libera a carga para chegar lá em Barcarena. A gente teve lá, o Movinfra teve lá em Vila do Conde, né, visitando as instalações, a gente teve na COP30. Baita porto. Um porto espetacular, né, com um calado excelente para grão que pode sair dali para o mundo inteiro, né, a carga. Exatamente. Né? Então, cada projeto do nosso pipeline é estratégico, pensando justamente em resolver essas questões específicas. Por exemplo, o grão na Norte e Sul subindo não pode entrar em Carajás, né? Pois é, porque vai concorrer com o minério, né? Poder pode, tem que hoje. Mas a gente precisa de uma saída alternativa. Perfeito, então a Açailândia-Barcarena é um projeto muito estruturante para nós. Porque Carajás domina muito a carga ali, né? É uma produção mineral muito grande, que consolida, vai ali do sul do Pará, né? Vai até o porto de Itaqui, né? Itaqui. E de lá ele segue mundo afora, né? Mundo afora. Muito bem. Não podemos deixar de falar, dentro do nosso tempo aqui, FCA. Essa ferrovia é super interessante. Ela permeia vários estados do Brasil. Pega Minas Gerais, Bahia, 5 estados, ela vem até no DF, né? Ela chega aqui no Distrito Federal, né? A ferrovia, ela tá devolvendo alguns trechos, inclusive essa parte agora aqui do DF está sendo devolvida justamente porque a gente está pensando
Já temos o EVTE concluído, agora estamos na fase final para abrir a audiência pública, que é transporte de passageiros Brasil e Lusiânia, usando a malha que vai ser devolvida pela FCA. Mas... Perfeito. Para usar isso para fazer passageiros. Vamos falar já a última questão de passageiro. Mas então a FCA, como é que está o processo? Porque está... Bom, ela pega 5 estados, você comentou, né? Como é que está o andamento desse... Não, a FCA foi interessante, foi um processo que nós inicialmente não havia concordância em relação à renovação do contrato, porque basicamente se investia em material rodante e Minas Bahia, que é um corredor de carga geral relevante ali, né, vai fazer uma conexão de Minas com o Nordeste, a ferrovia estava sendo devolvida sem pagamento de indenização, então a gente teve que fazer um alinhamento com a empresa no sentido de salvar o corredor Minas-Bahia, perfeito. Ao mesmo tempo mudar o perfil de investimento para infraestrutura e não material rodante. Então hoje a gente tem uma outra cara à renovação, é um projeto de 40 bilhões, super relevante, numa área fundamental, como você traz ali, tem Minas Gerais, Goiás, fazendo ali a integração com Vitória Minas, fazendo também a descida ali para Santos. Então, uma ferrovia estratégica que nós entendemos que agora a NTT vai encaminhar o processo para o Tribunal de Contas da União agora em fevereiro, né? Então já está em fase final de deliberação na NTT. O contrato ele se encerra em agosto, né? A gente entende que é possível fazer essa renovação antes. Até lá. Isso. Mas é interessante que a lei nos dá uma autorização para que aconteça uma extensão do prazo só para fazer esse processo acontecer sem nenhum tipo de risco de paralisação do setor. Então a gente não tem risco nenhum de paralisação do serviço. Nenhum, zero risco. Não, perfeito, excelente. E você comentou um ponto super importante que a gente queria tocar aqui também, que é o transporte de passageiros, né? A gente sabe quão desafiador é viabilizar aí, né, um transporte de passageiros sobre trilhos, mas a gente tem visto aí algumas iniciativas interessantes. Uma delas é essa que você comentou, Lusiânia, Brasília, região metropolitana aqui de Brasília, usando aí... uma malha existente. Já mitiga aí o CAPEX, já reduz o valor do CAPEX, né, porque a gente está usando uma malha que já existe, precisa requalificar, pode-se fazer readaptações sim, mas a gente tem o real estate, o setor imobiliário entrou na política pública nacional, na política de outorgas, justamente porque ele pode fornecer os recursos necessários para fechar o gap de viabilidade dos projetos de passageiros. Então, seria a utilização do entorno ali das faixas do Minas. É o pátio rodoferroviário aqui de Brasília, o pátio rodoferroviário que nós estamos afetando ele para o setor ferroviário. Perfeito. Né? E essa área ela pode ser explorada pelo setor imobiliário, e os recursos a lei autoriza que os recursos sejam alocados em implantação de novos trechos, que é o caso do CAPEX, e administração de ferrovias, que é o caso do OPEX. Então, o setor imobiliário hoje é muito estratégico para os passageiros, né? Assim está acontecendo na Europa, em outros países, né? Quando você vai para a Alemanha, entra num terminal daquele, ali, aquele McDonald's, aquele Starbucks, tudo ali é receita da ferrovia. Isso. A Deutsche Bahn, ela explora aquela área ali. Perfeito. Então, assim, as pessoas, Rony, querem andar de trem. E a gente está focado em resgatar o transporte de passageiros com nossas ferrovias. Eu acho que isso vai ser um grande legado da gestão atual. Eu acho que aí tem um mundo a ser explorado aí. A gente tem, por exemplo, Malha Sul, né, que pega ali o interior do Rio Grande do Sul, tem coisas ali em Santa Catarina, no Paraná, que podem ser utilizados como trechos de transporte urbano entre as cidades, né? Sim, porque ali na Malha Sul vai ter muita devolução de trechos, e esses trechos a serem devolvidos poderão agora ser oferecidos para o setor privado com chamamento público. É o chamamento público que nós iremos fazer agora no corredor Minas-Rio, que está sendo devolvido pela FCA, que vai fazer a conexão de Arcos a Barra Mansa, com siderurgia e com café. Isso. Esse vai ser o primeiro. Chega em Angra dos Reis, é isso? Aí o que acontece? A parte Barra Mansa até Angra é mais denso do ponto de vista Serra do Mar, urbanístico, né? e tal. Mas assim, a gente vai oferecer esse trecho para ele o vem lá de privado, Minas, ele vem de Arcos. Ele vem lá de Arcos, exatamente. E aí esse vai ser o primeiro da fila, é um chamamento público. E a nossa intenção é fazer vários chamamentos públicos usando esse modelo.
Então, é interessante, é um modelo mais simplificado, é um contrato de autorização mais simples numa ferrovia pública. Muito É outro modelo. É outro modelo. A gente avançou muito na legislação, Rony, nos últimos anos. Hoje a gente tem uma espécie de caixa de ferramentas em que a gente pode usar instrumentos diferentes para expandir ferrovias. Muito bem. Por isso que eu acho que é um momento de inflexão no nosso setor ferroviário. Muito bem, muito bem. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa com o nosso secretário nacional de Transportes Ferroviários, Leonardo, né, um grande amigo, um grande parceiro nessa luta, nessa jornada que é desenvolver infraestrutura no nosso Brasil, nosso país. Eu queria primeiro te parabenizar, Léo, porque o trabalho que vocês estão fazendo realmente ele é histórico. Assim, vocês estão deixando um legado para a sociedade brasileira, para a população brasileira, num setor que já foi prioridade no Brasil, né? Lá na época do Império. Fala para a gente, você trouxe um dado interessante da época do Império, dos investimentos em ferrovia. Conta para a gente. O Brasil construiu 24 mil quilômetros entre 1854 e 1914 e com os ingleses, né? Então a gente tinha ali nós tivemos um boom de ferrovias na Índia, no Brasil, em outros países, e agora, com o tempo, a gente foi perdendo a capacidade de manter essas ferrovias. Na década de 90 teve as privatizações, os contratos estão agora se encerrando e a legislação está avançadíssima. Ou seja, nós estamos num momento agora de inflexão para botar o setor de ferrovias na estratégia de desenvolvimento econômico nacional. Eu não vejo o futuro da economia, um bom futuro da economia sem as ferrovias. É um fenômeno econômico, ferrovias. É isso. Ferrovia é sinônimo de economia desenvolvida, de eficiência, é sinônimo de sustentabilidade, né? Porque o nível de emissões de uma ferrovia ela é extremamente menor do que de uma rodovia, né? Um trem, um comboio ferroviário, ele tira muitos caminhões, né, das estradas. Uma composição com uma locomotiva e 100 vagões tira 300 caminhões. 300 caminhões. Só para você ter um parâmetro, 300, 400 caminhões. Então, em termos de sustentabilidade, em termos ambientais, segurança, exatamente, né? Então, quanto mais leilão a Viviane faz de rodovia, rodoviário, mais espaço fiscal a gente pode ter para investir em ferrovias. Então é uma tática muito... É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Ministro Renan Filho, e está de parabéns. Legal. Parabéns a você, Léo. Parabéns ao Ministério como um todo, a Viviane, o ministro Renan. Vocês têm feito um trabalho realmente... Secretário Executivo Santoro. Sim, Jorge Santoro. Craque. Fera. Sabe muito. Eu tive sorte na vida, Rony, de trabalhar sempre com bons chefes. E a gente não pode esquecer também do setor de portos também, hidrovias está indo super bem também, o setor de portos. O governo está indo muito bem nessa infraestrutura, a gente está imbatível. É isso aí. Parabéns, então, sucesso aí para vocês. A gente vai acompanhar de perto aqui essa carteira em 2026, esse ano tão emblemático para o setor ferroviário. Eu agradeço aí ao Léo, agradeço a quem está nos assistindo pela paciência, pelo tempo dedicado aqui ao Papo de Infra e continue nos acompanhando. Esse ano a gente vai ter bastante assunto aí para falar sobre infraestrutura. Um forte abraço a todos. É isso aí, Rony. Conta sempre com a gente lá. Obrigado, viu, Léo? Valeu. Obrigado.